Agora, a última tentativa, espero que esteja com som, uma meditação no Salmo 89. Nós vamos dar uma olhada nos versículos 30 a 34, mais uma reflexão quarentenesca. Afinal, essa pandemia não acaba nunca e a gente não sabe nem dizer mais se está em quarentena, se não está, o que está acontecendo. Bom, o Salmo 89 é um salmo especial, é um salmo diferente, né? Ele é longo, não é o mais longo, mas ele é bem longo. E ele tem alguns momentos de celebração da comunidade, né, do povo de Deus, por causa de Davi ser o escolhido, Davi como aquele que responderia às necessidades de um líder que fosse de Deus para o povo. E aí esse salmo ele representa o povo concordando com o que Deus fez e falando, ok, nós queremos esse líder, nós esperamos ter a descendência de Davi, que foi a promessa que Deus fez. E a gente vê aqui no versículo 3 do Salmo 89, que é Deus falando, tu disseste, né? É o salmista falando a respeito de Deus. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Então é o próprio Deus fazendo uma aliança. Deus precisava fazer? Não, ele não precisava fazer. É Davi que sustenta com a sua obediência? Não, não é Davi que sustenta com a sua obediência. E nem os descendentes dele vão obedecer perfeitamente como Deus merece, mas como nós não conseguimos fazer. Então, esse cântico, imagina como ele é especial da perspectiva de um povo que está lá no exílio, lá na Babilônia, longe do templo, longe da terra que eles receberam, longe do povo de Deus, né, organizado como um todo, livre para cultuar e para viver como eles deveriam viver, que é de acordo com a lei. E aí nós temos aqui esse lamento, mas ao mesmo tempo essa celebração esperançosa de que os descendentes de Davi continuariam no trono. E se você parar para pensar, quem é o maior representante do descendente de Davi? Não é Salomão. Salomão não foi um descendente de Davi que desfrutou plenamente da aliança que Deus tinha feito com Davi. Ela aponta para o próprio Cristo, Jesus Cristo, como o filho de Davi, né? Como é dito em alguns momentos. E aí a gente tem aí aquela celebração extremamente importante para a religião cristã, né? Que é a Páscoa. E ela remonta a libertação do povo lá no Êxodo, mas ao mesmo tempo para o cristão a libertação do pecado, Cristo como cordeiro, né, pascal, que é sacrificado. Então para nós cristãos é uma celebração preciosa, nós nos alegramos e refletimos de fato, não como um ritual vazio, mas o filho de Davi é o próprio Cristo. E nos versículos 30, Salmo 89, 30 a 34, diz assim: se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Então, olha que bonito, Deus falando, eu não vou invalidar a aliança, porque eu prometi e vai acontecer. Mas, no aspecto daquele que fez a aliança com Deus, no caso Davi, existem responsabilidades, e ele deveria guardar a lei, os preceitos, o juízo, o padrão moral, as responsabilidades que qualquer pessoa que faz parte do povo de Deus deve guardar, né? Uma busca de obediência plena, algo que a gente não consegue, mas deve buscar. Então eu quero fazer uma aplicação aqui, sabendo que nós temos aquele que é maior que Davi, que é maior do que eu e você, que é maior do que qualquer pastor que você admire. Nós temos o próprio Cristo que veio, que é o sacrifício pleno e perfeito, ele morreu.
ele viveu perfeitamente, ele morreu um julgamento cruel, injusto. Ele faz isso para que pecadores, aqueles que ele escolheu, fossem salvos, aqueles que ao longo do tempo, e já faz mais de 2000 anos, vêm sendo salvos aí. E quando nós pensamos, né, na base, na estrutura da igreja, gente de todo tipo, gente que fez burrada e depois faz ainda burrada, somos eu e você nessa história. Nenhum de nós é diferente desse povo. Mas olha que legal a postura que o próprio Deus deixa claro: eu não invalido a aliança, mas eu vou disciplinar. E eu quero pensar junto com você. A gente vai para Provérbios, a gente ouve sobre o pai que disciplina o filho, a gente vê princípio de sabedoria em Eclesiastes, a gente vê isso lá em Hebreus, falando que Deus disciplina quem ama. Mas olha onde está, no Salmo aqui, o próprio Deus assumindo a postura de que vai pôr o povo dele no eixo, de que vai doer, mas que ele vai fazer o necessário para que esse povo seja purificado. Então eu quero pensar junto com você. Você já desfrutou de alguma disciplina da parte de Deus? Você está desfrutando de alguma disciplina da parte de Deus? Você sente o amor vindo de Deus através da disciplina? E se você nunca desfrutou da disciplina, seja ela através da igreja, dos seus pais, de alguma autoridade sobre você que te limita a não fazer aquilo que você quer, a hora que quer, do jeito que quer, mas que te põe no eixo, que te desestabiliza daquela zona de conforto e te torna mais maduro, mais obediente, mais fiel, eu quero que você reflita comigo se você de fato é um cristão. Porque se você vive como quer, sem freio, como você quiser, a hora que quiser, sem se preocupar com ninguém, tem algum problema aí. Tem algum problema sério aí. Agora, se você tem desfrutado da disciplina de Deus, se você tem visto que Deus está intimamente ligado a você, Ele não só te atrai, Ele não só te consola, Ele não só te orienta, mas Ele te disciplina também por causa dos seus pecados. Então que você se alegre não com a disciplina em si, mas com aquilo que ela representa, que é a aliança de Deus em Cristo sobre a sua vida. E que você aprenda a refletir que você pode ser um instrumento de Deus na sua igreja, na sua comunidade, na sua família. Para quê? Para que outras pessoas possam também desfrutar o privilégio de serem disciplinadas. Como? Existem vários níveis de disciplina, né? Tem um nível verbal, você pode dar uma disciplina verbal para um filho, para um irmão, para algum liderado seu, para que ele fique esperto. Mas existem níveis onde a decisão precisa ser tomada com mais cuidado, a situação é mais profunda e complicada. Então apoie a sua igreja quando a disciplina for tomada, feita com amor. Não seja daqueles que acham que qualquer tipo de não vai traumatizar e vai fazer mal, e Jesus aceitava tudo o tempo todo, do jeito que as pessoas queriam se impor a ele. Não é assim. Existe disciplina na igreja. Nós temos vários casos no Novo, nós temos casos no Antigo Testamento. Só vou citar Ananias e Safira aqui, que querem parecer os bambambãs porque venderam uma propriedade e guardaram um pouco do dinheiro, mas falaram que deram tudo. Eles queriam o status, eles queriam parecer melhores do que de fato eles eram, e eles não precisavam fazer isso. E o próprio Espírito Santo mata eles. Existem outras que são menos dramáticas? Sim, a nossa experiência do dia a dia. Mas primeiro pense, você sente, você percebe, você identifica que Deus tem te disciplinado? Quando você pisa na bola, o Espírito Santo não só te dá pesar, mas às vezes ele te dá um peteleco para você acordar, e dói, e sente. Porque aqui ele fala, no versículo 32, sobre punição com vara e açoite. Essa é uma ideia de dor, para entrar no eixo mesmo. Então, você tem sentido? Tem percebido? Se não, questione se você é filho de Deus mesmo, porque Ele disciplina quem ama. Segundo, você tem sido contra a aplicação da disciplina naqueles que estão sobre a sua responsabilidade?
seja os seus filhos, seja pessoas debaixo da sua liderança. Terceiro, você tem afetado a sua igreja com um conceito de amor não bíblico, de aceitação irrestrita e uma aceitação que coloca em xeque os valores da palavra de Deus? Se arrependa, mude, seja um instrumento de Deus para que pessoas possam ser curadas, porque o objetivo da disciplina aqui é que aqueles que desprezam a lei deixem de desprezar e não sejam destruídos. Aqueles que andam em maus caminhos venham para bons caminhos, caminhos de obediência, de vida. O Espírito Santo que está em você, se você é cristão, te dá recursos para você não só ser útil num grupinho restrito, mas você pode ser um instrumento de Deus em toda a sua comunidade local, independente do tamanho. Se você cumprir aquilo que diz e se você ajudar os outros a cumprirem aquilo que diz. E a disciplina é uma ótima ferramenta para nos exercitar na fé. Ninguém gosta de sofrer, mas se sofrer nos ajuda a lembrar da aliança de Deus conosco em Cristo, se sofrer nos torna mais santos e mais sábios, então sofrer cumpre o seu propósito. E na eternidade acabou o sofrimento, acabou a disciplina, acabou todo tipo de dificuldade. Lá nós vamos desfrutar de tudo perfeitamente, toda a realidade do que nós seremos e de quem Deus é ao longo de toda a eternidade. Porém, tem sempre o porém, né? Se nós queremos desfrutar de todos os benefícios hoje, todos os benefícios que só a eternidade propõe, nós perderemos a eternidade. Hoje é luta, hoje é difícil, hoje tem suor e lágrimas e disciplina da parte de Deus sobre nós. No futuro, haverá sim lágrimas enxugadas e pleno prazer. Então que você pare de lutar contra a disciplina de Deus, que vem para o seu bem, que você pare de ser um empecilho para a disciplina que vem sobre os outros e que você se deixe ser cuidado por esse Deus paternal, por esse Deus que te adota e que vai pôr você na linha, se você de fato é um filho dele. Não adianta lutar contra a realidade. Nós devemos obedecer e nos alegrarmos. Esse é o meu breve, muito breve, superficial comentário sobre esses versículos. Espero que te abençoe, que te edifique de alguma forma. Leia depois o Salmo todo, ele é bem comprido, ele vai te edificar bastante. E se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser compartilhar com alguém, amém. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar depois de forma privada, fique à vontade. Deus te abençoe e que eu e você aprendamos a ser disciplinados do jeito que Deus quer e não a viver segundo o nosso próprio coração. Valeu!